das graças de Deus. Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus. Glória ao teu nome, Jesus. Deixa o céu para buscar. Vem vamos exaltar. Amor maior que o meu pecado. Nada vamos separar. Oh, quão maravilhoso é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, maravilhoso é, ainda que tudo Ele é. Oh, maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, maravilhoso é o nome de Jesus. Aleluia. Declare, verbalize, profere. Cantarei louvores ao Altíssimo. Bendizerei o seu santo nome. Esse nome, outro nome não há. Eu adoro esse nome. Pode venceste, o véu rompeste, a tumba vazia.
toque esse nome, se toque esse nome. Aleluia. Ana Paula Nóbrega, ao comum esse nome é. Queridos, hoje nós vamos falar decisão em Deus, decisões em Deus. Nós falamos sobre o vídeo anterior, sobre cura emocional, e agora nós vamos falar sobre decisão em Deus. Porque persuado eu agora os homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo? Mas faço saber, irmãos, que o Evangelho por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Queridos, é uma passagem muito profunda sobre o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, falando sobre a questão de agradar a Deus e agradar aos homens. E ele falando que ele não agrada a homem algum, porque ele não fala segundo os preceitos dos homens, mas sim segundo os preceitos de Deus. Nós podemos observar que o mundo está tomando um rumo contrário à palavra de Deus. E eu tenho falado aqui sobre muitos assuntos, sei que não sou eu na face da terra, pelo contrário, os pais da igreja, os grandes homens anteriores e muitos grandes homens hoje falam abertamente sobre a questão que está acontecendo na cultura, no sistema mundial. As inversões de valores. A Bíblia sendo colocada como um livro arcaico, um livro obsoleto, um livro que não serve mais. E segundo a escola de Frankfurt, com Jean-Paul Degolard e dentre tantos outros, a Bíblia é um livro ultrapassado. Deepak Chopra fala que a Bíblia é um livro ultrapassado. E dentre tantos outros relevantes, Jean-Jacques Derrida, ele no seu ensino ele pega as ideias de Nietzsche e desconsidera toda a existência de Deus. O grande filósofo Yuval Harari, ele diz que Deus não existe, que nós somos o próprio Deus. Dentre tantas outras filosofias existentes, Jean-Jacques Rousseau, um dos filósofos mais influentes, ele fala que Deus é um delírio, Deus é uma utopia. Esses pensadores são pensadores que falam segundo a carne, mas não segundo o Espírito. São homens que não pensam segundo o Espírito, mas pensam segundo a carne. A igreja nada menos é do que uma instituição erguida pelo próprio Deus. Queira os teólogos ou não, eles vão ter que ver a igreja crescer. E então, em meio desse mundo secularizado, nós devemos ter alguns aspectos a considerar. Sua decisão afeta a sua vida e a vida dos outros. Você é resultado daquilo que você vê, você é resultado daquilo que você ouve, você é resultado daquilo que você acredita. Tome decisões que venham levar as pessoas perto de Deus. Tome decisões que venham levar as pessoas a serem mais crentes, mais tementes a Deus. Cuidado com o que você assiste, cuidado com o que você concorda. Hoje, infelizmente, muitos cristãos têm concordado com essa agenda global, uma agenda diabólica. E essa agenda global tem destruído milhões e milhões de pessoas. Então o cristão ele tem que ter a mente de Cristo. O cristão tem que ficar com a palavra de Deus. Como diz o apóstolo Paulo aqui, melhor agradar a Deus do que agradar ao homem.
Melhor estar com Deus do que estar com o homem. Se quem agrada ao homem não será servo de Cristo. Porque a revelação, a palavra de Deus, a Bíblia, ela é a revelação de Jesus Cristo para todos nós. A Bíblia é um grande tesouro nas nossas vidas. Você colhe o que você planta, o seu livre-arbítrio dá autoridade ou responsabilidade. Às vezes eu falo para as pessoas, olha, é bom você servir a Cristo, é bom você estar com Deus, mas as pessoas, elas têm um livre-arbítrio, as pessoas têm a sua forma de ser e nós devemos respeitar. Agora, porém, a colheita, a semeadura é livre, porém a colheita é obrigatória. Ninguém que planta feijão vai colher arroz, ninguém que planta abacate vai colher maçã. A colheita é livre e a semeadura é obrigatória e Deus julga as coisas, Deus julga as causas, Deus julga tudo. Deus é um Deus que não deixa nada passar despercebido. As pessoas fortes são porque suas forças estão nas suas boas escolhas. Você precisa escolher o que é bom. Jesus falou em Deuteronômio 28, esse que coloca a bênção e a maldição, escolhais a bênção para que venha delas possa viver. É bom você escolher a bênção de Deus, escolher aquilo que Deus colocou no seu coração para você fazer. Escolha a bênção para que vivas. Josafá, um dos reis mais íntegros da Bíblia, é um homem excelente. Josafá foi um homem eticamente muito querido por Deus. Deus amava Josafá. Só que em um determinado momento, Josafá ele fez uma aliança com pessoas erradas e quase perde a sua vida. Literalmente, quase. Foi quando ele se arrependeu e Deus colocou ele na atividade de novo. Então, cuidado com aquilo que você faz com as pessoas erradas. Não ande com pessoas erradas, não seja influente de pessoas erradas. Seja um influenciador, não seja uma pessoa influente pelo mal, mas influencie essa pessoa para o bem. Seja uma pessoa fluente para o bem. Seja uma pessoa que dê uma direção, um caminho, um rastro para uma pessoa lhe seguir, para a pessoa deixar um legado, para que as pessoas venham lhe seguir. Você não pode deixar que ninguém escolha por você, mas tome direções sábias. Você não pode deixar que as pessoas tomem direção para você. Você tem que tomar direções sábias. Você precisa tomar decisões que venham agradar a Deus. A Bíblia fala que é melhor agradar a Deus do que ao homem. Foi o versículo-chave que nós temos aqui. E o apóstolo Paulo sabia muito bem disso. Ele falou, melhor agradar a Deus do que aos homens, porque eu recebi a revelação de Cristo Jesus. Eu recebi a revelação de Cristo Jesus. Então, agrade a Deus, não agrade os homens. Se você tiver de orar, se você tiver de fazer um propósito com Deus, algo de Deus, não se intimide com os homens, faça aquilo que Deus mandou você fazer. Controle a sua vida, a sua mente, seja firme, tome decisões corretas, não permite que ninguém controle a sua vida. Claro que você tem que ter pessoas sábias para cuidar do seu caminho. Eu sou um homem que procuro me basear em homens sábios. Quem são homens sábios? São homens, segundo a Bíblia, que temem a Deus, que têm a opinião correta, sensata naquilo que a Bíblia diz, com equilíbrio, sensatez e bom senso. Eu falei aqui no live anterior que existem os tolos. O tolos é uma forma educada, como diz Neil Barreto, J.B. Carvalho, de Deus chamar para a Bíblia não chamar a pessoa de burro, porque o pecado ele emburrece. A Bíblia fala sobre isso, o mais inteligente dos humanos. Então, quando você anda com Deus, você anda de forma inteligente. Quando você anda com Deus, você anda de forma sublime. Às vezes você tem que tomar decisões que os outros não querem, mas que vai agradar a Deus, queridos. Nós somos resultados de nossas decisões.
Eu sou resultado das minhas decisões. Todos os seres humanos na face da Terra são resultado das nossas decisões. E não significa dizer que todas as decisões que nós vamos tomar vão agradar os homens, mas, sobretudo, todas as decisões que devemos tomar, em tese, em prática, tem que agradar a Deus. É melhor agradar a Deus do que agradar ao homem. O pecado, ele está aí para chamar as pessoas, e talvez a palavra pecado, hoje em dia, até mesmo em alguns meios evangélicos, seja um assunto proibido. Mas o pecado tem que ser chamado pelo nome, o pecado tem que ser denunciado, o pecado tem que ser extirpado. Gosto muito quando ouço sobre o pecado, como combater o pecado, não somente como acusar o pecado, como alguns que de forma desequilibrada, tem aqueles que só falam do pecado, mas não dão a cura, e tem aqueles que escondem o pecado, ocultam o pecado, e infelizmente há destruição de ambos os lados. Então você tem que fazer aquilo que a Bíblia fala, você precisa denunciar o pecado, mas tratar o pecado das pessoas, né? E hoje, as pessoas na rede, sempre a rede é algo que está terrível, né? Sempre tem aqueles afluentes que, quando pisam na bola, as pessoas o crucificam, né? E tem aqueles que encobrem, mas não tratam a pessoa da maneira certa, porque o sábio, ele vai tratar, vai fazer aquilo que ele precisa fazer. Ele vai dizer aquilo que precisa ser dito, a pessoa que precisa ser dito, no tempo que precisa ser dito. O sábio, ele confronta as pessoas corretas. O sábio, ele vai atrás das soluções corretas. E, infelizmente, né, nós podemos ver que o mundo está andando de mal a pior. Mas, glória a Deus, que eu não tenho a síndrome de Elias. Eu sei que tem 7 milhões muito melhores do que eu, até mesmo posso dizer assim, para a glória de Deus, que estão aí labutando o Evangelho de Jesus Cristo. Eu sou apenas um servo, mais e nada mais. Se você for radical, seja radical por Jesus, não seja egoísta nem egocêntrico para si mesmo. Por que eu falo isso? Porque às vezes é a amiguinha que vai ceder o capricho de outra amiguinha, ou o amiguinho que vai ceder o capricho de outros amiguinhos, né, com coisas supérfluas, banais, e que vai de encontro com a palavra de Deus, né? São o sistema cultural decaído, né, forjado pela escola de Horkheimer, né, de Frankfurt, onde os teóricos como Horkheimer, Lukács, dentre tantos outros, têm influenciado essa geração. E é a menina que se perde cedo, espera até o seu casamento, né? Os meninos que experimentam drogas, enfim, é uma agenda global totalmente contrária à palavra de Deus. Então, tudo isso é contrário à palavra de Deus, né? E quando eu falo isso, principalmente pessoas que estão dentro da igreja, você que está dentro da igreja, você precisa ouvir a voz do seu pastor. O seu pastor tem que ter a voz de Deus. Eu tenho com certeza o seu pastor tem a voz de Deus. Você precisa ouvir a voz do seu pastor. Eu sempre ouço a voz do meu pastor. Eu sempre ouvi a voz dos meus pastores e sempre ouvirei a voz dos meus pastores. Eu ouço a voz muito da Bispa Cléo Rossafá e considero ela como minha pastora, embora ela não saiba. Eu considero muito a voz do Bispo J.B. Carvalho, embora eu seja um ovelha daquele rebanho, mas ele não saiba. E também de qualquer pessoa que tem algo para nos acrescentar. Nós somos pastores que somos rebanhados por pastores. Nós somos ovelhas que temos cuidado de vários pastores. Então, o reino de Deus é assim. No reino de Deus, você precisa estar conectado com a árvore, não ouvir esses conceitos. A propósito, viva a sua vida com aquilo que Deus ordenou para você fazer, viver, né?
você precisa estar de acordo com a palavra de Deus. E se você é cristão, melhor ainda, não ser dos caprichos desse mundo. É uma mensagem, queridos, que eu procuro falar, mas sempre com a minha marca. Quem sabe me conhecem, tanto nos púlpitos como nas mídias, eu sempre falei a palavra de Deus e não tanto me envergonhar, porque eu prego o Evangelho e a revelação de Jesus Cristo como apóstolo Paulo. Por isso que eu gosto de Paulo. Então, não ser daquilo que é contra a palavra de Deus. Claro que não estou dizendo que você vai ser ET, né, que você vai ser pessoas fora do contexto, né? Eu já falei aqui que o cristão, ele é humano, mas é humano que serve a Cristo, né? Então você não vai estar sendo idealizado pelas coisas do mundo, não. Você não vai estar indo nas conversas das suas amiguinhas que não são cristãs, não. Dos seus amiguinhos que não são cristãos, não. Às vezes eu tinha colegas que eles fumavam, bebiam, né? Mas graças a Deus me apartava de tudo que isso que era mal. Agora mantinha amizade, considerava as pessoas. Por quê? Porque eu tinha um compromisso com Deus, tenho um compromisso com Deus, né? E tinha muitos colegas que bebiam, né, no tempo de colégio, de amizades, né? Mas eu falava do amor de Deus. Eu tinha que influenciar ele, não ser influenciado por ele. Eu tinha que ser um influenciador e não ser influenciado. Eu tenho que ser a luz do mundo. A luz do mundo sou eu. Que tem que brilhar sou eu. Cristo é minha esperança da glória. Então eu tenho que influenciar e não ser influenciado. E hoje em dia, infelizmente, muitos jovens estão, infelizmente, à mercê. E é dentro do Evangelho. E como eu falo jovens, não somente jovens, mas pessoas que são influenciadas pelo mal, sob o domínio do mal. O jovem tem que dizer não. O jovem tem que dizer sim à santidade, dizer sim aos princípios de Deus, dizer sim ao amor a Deus, né? Dizer sim aos preceitos de Deus, se entregar a Deus, né? Ter projetos, ter princípios, valores, né? Saber o que ele quer. Não, tanto os homens não ser nenhum vagabundo por aí, nem as meninas serem nenhuma pessoas baratas que se encontram em qualquer lugar. Não, você precisa ser homens e mulheres de Deus, né? Afinal de contas, você é precioso, você é preciosa, você é um príncipe e princesa de Deus. As pessoas têm que reconhecer você como príncipe e princesa de Deus. Eu estava vendo esse dia J.B. Carvalho falando sobre a questão de como a mídia tem mudado as coisas, né? E a palavra de Deus tem que ser para prevalecer, né? O homem tem que ser homem para se mostrar aos amigos, mas quando ele fere a palavra de Deus, ele não se torna um homem, ele se torna um pecador pervertido pela mundo que está aí, né? Então, se você é um homem de Deus, tem que ser diferente. Ah, pastor, mas meus colegas fazem, eu não estou nem aí. Você tem que falar, eu não estou nem aí. Não importa que venha falar de mim, eu quero é Deus. Então seja radical, porque ninguém é radical. Às vezes eu falo com as pessoas, ninguém é radical para chamar você para balada, para chamar você para beber, para fumar, para se prostituir. Seja radical, guarde, se valorize. Você é uma pessoa que tem a marca de Jesus na sua vida. Você é importante para Deus. Você tem que se dar o valor, você tem que influenciar, você tem que ser influenciado, né? Mantenha Deus em primeiro lugar e todas as coisas serão acrescentadas. Você precisa manter Deus em primeiro lugar e todas as coisas vão de ser acrescentadas. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, as demais coisas vão acrescentadas. Deus faz questão de acrescentar as outras coisas. Porque você precisa honrar Deus, você precisa colocar Deus em primeiro lugar. Porque eu procuro agradar a homens. Veja bem a palavra do pastor Paulo. Eu procuro agradar, ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo, mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo homens,
porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então, o que eu estou falando aqui é a revelação de Jesus Cristo. O que eu estou falando aqui não falo de mim mesmo como homem, eu falo daquilo que a palavra de Deus manda falar. O Evangelho não é contra a cultura, o Evangelho vai de encontro com esse mundo caído, pervertido, promíscuo, que cada dia está se alinhando. Já falei aqui sobre a escola de Frankfurt, já falei aqui sobre Horkheimer, Lukács, Éric Fromm, Jean-Jacques Rousseau, Jean-Jacques Deliveré. Então, são homens que lutam contra a palavra de Deus, mas Deus levanta os seus ungidos para falar do seu amor e falar do reino de Deus. Uma outra coisa que eu quero falar para vocês: se você está magoado com alguém, deixe isso para trás. Se alguém me feriu, uma das coisas que eu tenho notado esses dias, que estava aconselhando duas pessoas, dois amigos meus, e eles falaram sobre a mágoa. E eu falei: o que você precisa fazer é deixar para trás, perdoar e deixar para trás. Você, como homem de Deus, não é de uma igreja, de outra igreja, e ali conversando de forma informal. E eu falei: o que você precisa fazer é perdoar, liberar perdão, e o resto é com Deus. Você vai fazer a sua parte, mas não deixe aquelas coisas de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, de 30 anos atrás, até de um mês, de uma semana, corroer a sua cabeça, porque é isso que o pecado faz. A raiz de amargura. Já falei aqui que o apóstolo Paulo fala o seguinte: é tão sério a raiz de amargura, porque você não libera perdão e você está no seu direito, entre aspas. Por isso que é um pecado sutil, astuto, sagaz. Alguns pecados é mais fácil de combater, de identificar. O cara rouba, mata, se prostitui, é mais fácil de você identificar e você combater, porque o pecado é à vista, mas tem muitos pecados que o homem precisa lutar, colocar para correr e declarar o reino de Deus na sua mente, na sua vida, tomando o sangue de Jesus, como mágoas, ressentimentos. E o homem de Deus precisa se livrar desse tipo de coisa. Às vezes acontece até mesmo dentro da igreja. Às vezes o camarada, por incrível que pareça, é a vida. O camarada ele não vai ser ferido na empresa, no meio de ímpios, não vai ser ferido nem na família, nem no trabalho, mas vai ser ferido na igreja. A pessoa vai ser ferida para a igreja, por alguém, pelo líder, que são pessoas de Deus, mas às vezes falham, e as pessoas ficam feridas com isso. E às vezes as pessoas elas se ressentem. É fácil você perceber alguém que está ressentido, como ele exala aquele odor, jorra aquela mágoa, aquela angústia, aquele perdão não liberado. Então você precisa fazer isso, liberar perdão, profetizar sobre a vida dos seus inimigos, que eles venham conhecer a Deus. Então, agora tem algo: você é vítima ou vencedor? Nós somos vencedores. Nós não somos vencedores. Nós não somos vítimas, nós somos vencedores. O cristão não é vítima em hipótese nenhuma. Você nasceu para vencer, eu nasci para vencer. Nós somos mais que vencedores, ainda melhor. Assim que alguém está escrito, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Nós somos mais que vencedores por Cristo Jesus, nosso Senhor. Mais que vencedores. Tem um vencedor e tem um mais que vencedor. Nós somos mais que vencedores. Todos os nossos pecados, queridos, estão perdoados em Cristo Jesus, do passado, do presente e do futuro. Eu dei um estudo aqui, que eu estudei em alguns livros, ouvindo alguns mestres também, e algo que eu entendi muito perfeitamente, que nossos pecados,
passado, presente e futuro estão encerrados ali em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não fale com Deus aquilo que Deus já esqueceu. Não lembre seus pecados para Deus. Deus já esqueceu. Não se culpe, não se magoe você mesmo. Às vezes o cristão ele é tão miserável consigo mesmo que a sentença do diabo foi anulada. O diabo não tem mais direito legal, nem quer, embora ele tente, porque ele sabe que você está em Cristo Jesus, mas o próprio cristão chega lá e começa a se culpar, se acusar. Isso não é bom. Você precisa levar a Deus toda a sua culpa, suas acusações. Você estará livre das trevas e livre de si mesmo. Sempre falo que o pior inimigo do homem é ele mesmo, né? O pior inimigo do homem é ele mesmo. Por isso que quem se domina o mundo. Não adianta você dominar o mundo se dominar a si mesmo. O homem, todo o grande homem da história, foram aqueles homens que dominaram a si mesmo. E paz nos senhores, não somente cristãos, pessoas que não foram cristãos também. Aí você vai ter Mahatma Gandhi, hoje você tem Dalai Lama, ou muitos outros, independente da fé. Claro que a fé em Cristo Jesus será que salva, mas cada um faz a sua opção. Não fale com Deus aquilo que Deus já esqueceu. Você tem um futuro, mas precisa ter esperança, pois o diabo quer lhe deixar para trás. Você tem um futuro para frente, o futuro seu, o futuro em Cristo Jesus. Mas você precisa ter esperança. Você precisa ser um homem de esperança, uma mulher de esperança, e deixar que Deus venha trilhar o seu caminho. Deixar que o Espírito Santo venha conduzir o seu caminho. Você precisa entregar ao Espírito Santo. É que eu falo, você precisa ter intimidade com a Bíblia, ter intimidade com Deus, ter intimidade com livros devocionais. Você precisa se cercar de pessoas que lhe colocam mais perto de Deus, pessoas que vêm falar do amor de Deus para você. Você precisa ter nojo do pecado, você precisa ter nojo das coisas ruins, você precisa ter nojo do que é mal, do que é ruim. Você precisa estar amando a Deus, buscando a Deus em espírito e verdade. De repente, aquele seu amigo que chamava para você tomar 2, 3, né? Você vai chamar ele para ir para a igreja. De repente, aquela sua amiga que lhe chamava para ir para a balada, você vai chamar ela para ir para a igreja. Né? De repente, ela que lhe dava 2 cigarros, você vai dar para ela a palavra de Deus ou uma Bíblia. Você vai colocar um versículo bíblico para ela ler. Enfim, você vai mudar a sua esfera, você vai mudar a sua posição e postura em servir a Deus. Posição e postura em declarar o reino de Deus. Posição e postura em fazer a vontade de Deus. Você precisa sair do vitimismo. Eu falei aqui sobre as pessoas que são vitimistas. Pessoas vitimistas, elas chegam um tempo que elas se tornam cínicas. Elas são algozes de si mesmo, né? E como alguns homens de Deus, que eram de Deus, e se tornaram pessoas do inimigo, a exemplo de Saul, né? A exemplo do próprio Acabe, a exemplo do próprio Salomão, e pessoas que se tornaram dissimuladas, sarcásticas, cínicas. Por quê? Porque escolheram ser vítima de si mesmo em vez de ser livre em Deus. Com todo um homem que perceba que ele é vítima de si mesmo, ele sai apontando, ele sai derrubando, ele sai destruindo, ele empresta o seu corpo a Satanás. Mas quando o homem ele ressignifica aquilo que fizeram com ele, ele passa a ser uma bênção, ele passa a amar, ele passa a estender as mãos aos seus inimigos, ele passa a amar os seus adversários, orar pelos seus inimigos, fazer a vontade de Deus, a palavra de Deus, se torna vida na sua vida, viva e uma vida na sua vida. Ele se torna uma palavra linda na sua vida. Acredite, isso acontece. Então, você tem um futuro, mas precisa de esperança.
né? Coloque esperança, põe expectativa no seu futuro, mude sua postura, troque suas lentes, troque seus sapatos, alargue seu sorriso, erga sua voz, estupe seu peito, porque todas as coisas são possíveis para Deus. Então que essa palavra venha abençoar a sua vida, seu corpo, seu coração. Essa palavra é um complemento da palavra que Deus nos deu anteriormente, e que eu sei que Deus vai falar ao coração de alguém, pois tem pessoas que precisam desse insight da revelação divina, desse mindset divino. Nós somos e estamos, mas um dia nós estaremos face a face. O que você precisa navegar no Espírito, eu navegarei no oceano do Espírito. Navegue no oceano do Espírito. Ande pelo Espírito, não cumpra as concupiscências da carne. Ative a sua atmosfera. Aumente a sua expectativa. A paz do Senhor, nosso apóstolo Edson Alves. Declare o reino de Deus. Profetize o reino de Deus. Declare o reino de Deus na sua casa, na sua família. Deus me chamou para você mudar a atmosfera. Aumente o seu nível, aumente a sua frequência. Deus tem coisas maravilhosas para você. Não fique no passado. Vá para frente. Erga sua voz, erga seus olhos. Tem algo maravilhoso esperando você lá na frente. Deus tem grandes bênçãos para você lá na frente. Deus tem algo para fazer lá na frente. Agora depende de você. Depende de você. Depende de você. Depende de como você vai olhar. Depende de como você vai ver as estrelas. Depende de como você olha ao seu redor. Se você se enche do Espírito, ou se você se enche das coisas do mundo. Obedecer a Deus, amar a Deus, buscar a sua paz, seu Espírito de Deus. Deus, solte. Meu Deus, que bom. Meu Deus. Jesus, coisa linda. Aleluia. Glória a Deus. Deixa o Espírito Santo dando para você. Ative o Espírito Santo. Meu Deus.
Jesus. Declare, profetize, fale. Aleluia. Se você quiser pular onde você está agora, pode pular. Falar em línguas, fale em línguas, declarar a palavra de Deus, declare aí, verbalize. Glória a Deus. Aleluia. Se o ímpio se vergonha de ser ímpio, não se vergonhe do Evangelho. Não se vergonhe de falar da palavra de Deus e ser um cristão. O ímpio não se vergonha de ser ímpio. Meu Deus do céu, que é isso, Jesus? Está forte na nossa vida. Aleluia. Ei, aleluia. Deixa Deus operar. Deixa Deus operar. Um abraço aí, nosso irmão Maciel, nosso irmão Márcio. Obreiro de Deus aí. O apóstolo Edson Alves. Nosso irmão Dida Magalhães, grande amigo aí. Aleluia. Glória a Deus, Jesus, bendito seja o Senhor. Espírito Santo, faz morada aqui neste lugar, faz morada nessas vidas, faz morada, Senhor, em nosso coração. Nós não podemos ficar sem Deus na sua presença, Jesus. Anima com a chama de novo, Senhor, reaviva com a chama, Senhor. Reaviva com a chama do meu poder, em nome de Jesus, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Meu Deus, que é isso? Glória a Deus, está forte aqui. Jesus, crentes. Meu Deus, que coisa linda. Glória a Deus. Deus abençoe a todos vocês. Até mais, em nome do Senhor Jesus.